Puxou. Não, aqui tem, ó. Vai começar. Queridos amigos, é chegado a hora, o momento de inaugurarmos o nosso trabalho esta tarde do Encontro com Jesus. E é sempre uma alegria poder vê-los aqui. Há algum tempo atrás, eu tinha a concepção de que o salão precisaria estar repleto para que a gente sentisse a agradável companhia dos irmãos que vêm aqui para ouvir esses pecadores a falar. Mas constatei-me que a realidade é bem outra. Às vezes o nosso salão físico está com 3, 4, 2 ou 1, não tem importância. Me recordo que numa época de Natal, eu estava meio entristecido porque eu não queria vir. Falei, cair no Natal, ninguém vai vir aqui ouvir, apesar de que deveriam estar repletos o salão. Mas eu pude constatar que, em verdade, foi uma alegria muito intensa, porque deparei-me que com uma pessoa, a única que veio, viu, Maurício? Mas eu fiquei tão feliz e ela precisava tanto de ouvir umas palavras alvissareiras, um estímulo. Sabe quando a pessoa está por baixo? Eu que fiquei feliz de poder sentir as lágrimas que fluíram pela alegria do Santo Evangelho. E assim é a nossa vida. Toda vez que vamos falar em Jesus, nunca mais aquele que o encontra será o mesmo. Nós nos modificaremos, vamos encontrar numa palavra, num gesto, numa atitude, um momento de alegria. Então, quero convidar vocês e os nossos amigos do plano espiritual, os mentores também que estão dirigindo o trabalho, que nos assistam, que nos ajudem e que mentalizemos a figura amorosa de Jesus, dando um comando mental ao nosso intelecto e, através desse comando, relaxar todos os nossos físicos, a nossa mente, o nosso sentimento, sentindo o coração pulsar suavemente ao tocar nas energias positivas que estão nos envolvendo nesse instante, em nome de Jesus, por Jesus e com Jesus. Por isso, amigos, ao respirarmos profundamente, levamos o oxigênio novo para os nossos pulmões e vamos nos preparando, deixando de lado as preocupações, as ansiedades, as dificuldades que são naturais da vida e toda a contrariedade, porque Jesus afiançou que não nos deixaria órfãos, mandaria o Consolador, que nos acolheria de braços abertos para explicar pequenas colocações que ele deu falando sobre as parábolas. Por isso, amigos, vamos iniciar o nosso Santo Evangelho, convidando a todos mentalmente para dizerem a oração que ele nos ensinou, dizendo em alto e bom som: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Estamos então abrindo o nosso Santo Evangelho, hoje com o tema Na casa do meu pai tem muitas moradas? Há muitas moradas na casa. Ou há muitas moradas na casa do meu pai, né? Quem que vai começar? A senhora? Começo. Há muitas moradas na casa do meu pai. Capítulo 3. Que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido, e que vós tenha preparado o lugar, eu voltarei, e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. São João, capítulo 16. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam
no espaço infinito e oferece aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu atentamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na felicidade, segundo ele seja mais ou menos depurado, desligando os laços materiais, o meio em que se encontra o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito, enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam a percorrem o espaço e os mundos, enquanto certos espíritos ocupados eram nas trevas, os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do justo, enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sob o consentimento dos sofrimentos morais e o justo reunido àqueles que ama, goza as doçuras de uma indivisível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas nem localizadas. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes, uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há uns que seus habitantes são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os seus aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula, à medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Nos mundos intermediários, a mistura do bem e do mal, de dominância de um ou de outro, segundo grau de adiantamento. Embora não possa ser feita nos diversos mundos, uma classificação absoluta pode-se, todavia, em razão de seu estado e de sua destinação, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, divididos de um modo geral como se segue. Os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e de provas, onde o mal domina, os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal, os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Queridos amigos, para fazer a nossa reflexão, peço licença aos orientadores para a gente poder traçar um paralelo entre a nossa realidade e aquilo que acontece no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa família,
nos ambientes que frequentamos, nos lugares que trabalhamos, na vida do mundo de provas e expiações. Boa tarde, querida. A mulher dos cabelos brancos. Hoje nós temos companhia, né? Ó, também tá com os cabelos, tá. Vai deixando ficar todinho branco, viu? Branco como a neve. E o coração puro como o de Jesus, né? Amigos, eu estava fazendo algumas comparações e falando sobre esses mundos que nós estamos vivendo e a razão de que Jesus tem afirmado que não nos deixaria órfãos. Quando a gente lê o epílogo desse início, que há moradas na casa do meu pai, há muitas moradas, e os diferentes mundos que nós estamos frequentando, hoje nós não pensamos quando as coisas que acontecem ao nosso derredor, conforme eu estava falando, são absurdas, e são mesmo. A tomada e a tentativa de golpe para desorganizar toda a nação brasileira foi um ato de vandalismo bárbaro. Os irmãos nossos de caminhada que sacam de uma arma, matam, ou aqueles que agridem a mulher, acham que agredir a mulher é um gesto de grandeza, ou aqueles que roubam, aqueles que furtam, aqueles que saem nervosos de casa, batendo na porta, xingando um, xingando o outro, chutando o cachorro. Não é coisa estranha, não. É coisa do nosso mundo. E nós nos perguntamos, mas como assim? Como podemos viver dessa maneira, né? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Outros sofrem situações bárbaras, difíceis, não é? Perdem entre aspas, né? Porque ninguém perde o ser humano, que nós somos eternos, né? Ou é eterno, como desejo. E a gente vê as mães às vezes chorando porque o filho partiu em tenra idade, não é? Quando não o fogão sem lume, não é? Quando não aqueles que não têm o alimento necessário, não têm o que ganhar, e vai, como diz o outro, e o nosso presidente falou muito bem, na fila do osso. São bárbaros esses exemplos. Entretanto, podemos todos nós trabalharmos para que o mundo melhore. Eu tenho um anseio, um desejo incomensurável de alcançar logo mais. Eu sei que o porvir nosso é muito grande, viu, Maurício? Mas logo mais eu quero estar, sim, eu tenho esse projeto de vida no mundo de regeneração. E por que esse mundo que eu descrevi assim com alguma preocupação do como nós estamos passando como vândalos da vida, sem darmos a atenção às necessidades que temos? Tem gente, vocês sabem disso, eu não falo isso porque é-me prazeroso isso, mas tem gente que não levanta o pensamento aos céus, a gratidão do que nós temos na nossa vida. Olhar para nós, amigos, aqui, quantos de nós? Perfeitos, olha. Eu brinco com o negócio do cabelo branco, mas eu gosto de cabelo branco. Só não tenho porque o negócio aqui ficou meio atrapalhado. Então eu dou uma tingida. Não é, o Maurício? O Maurício também, olha lá. Mas, porque isso significa, amigos, experiência de vida. Olha nós aqui, estamos podendo andar, tomar o banho, se cuidar, dar um toque de beleza, né? Fazer a barba, Jaime, por favor. Por que isso? Porque nós temos que zelar e ser grato àquilo que nós temos. Ah, mas eu estou ficando velhinho. Tá sim, que bom que você está ficando velhinho. Eu falo muito isso, mas que bom, porque são experiências de vida. Hoje fazíamos o evangelho com a minha filha no escritório e nós estávamos falando sobre isso. Porque de primeiro eu tinha o Malveso. Boa tarde, querida. Seja bem-vinda. Eu tinha um Malveso de sempre dizer, nossa, mas a gente fica aqui porque está pagando dívida, né? Como dívida? É diferente pagar dívida, pagar o compromisso que você fez. Deus é de amor, de bondade, de misericórdia. Então, Ele vai nos dar o pagamento, o justo pagamento, por aquilo que nós fizemos. E põe-nos no lugar que nós precisamos estar, na família, na cidade, no centro espírita, em outras casas. Mas eu estou dizendo isso porque eu comecei a pensar, falei, nossa, mas
Tem tanta gente que eu conheço que partiu, né? O Pelé partiu, tem minha idade, e o Tremendão partiu. Muita gente partiu nesse ano que passou. E eu estou aqui firme e forte. Eu falei, meu Deus, será? Será que é porque eu quero pagar mais contas? Não, porque Deus está me dando uma outra oportunidade. E quanto mais eu ficar aí, eu colocar na prática isso. Vim aqui com vocês para trabalhar um pouco, conversar. Eu digo que eu venho trabalhar com Jesus, né, Maurício? Dona Célia, trabalhar com Jesus é pagamento garantido. Pagamento garantido. Então eu falo, ô mestre, ô chefe, dá um jeito aqui que o velhinho está precisando também. Mas aí eu cheguei à conclusão de que isso já é uma misericórdia de nos deixar. Então, por que esse mundo que eu descrevi assim com tintas preta? É porque nós temos coisa para pagar. E impressionante que nós não nos damos conta quando alguém fala ou relata um episódio, nós aproveitamos para descer a guasca. Veja, por exemplo, quando tem 3 ou 4 comadres ou 3 ou 4 companheiros conversando e traz à baila o assunto de fulano. Ah, você viu fulano? Mas ele também fez isso aquilo. Meu Deus! Você não usa da prerrogativa de dar um crédito a ele para que... a gente não sabe o que está acontecendo. Nós sempre sabemos meia verdade. Um exemplo. Se vocês olharem para esse evangelho, aqui vão ver só uma capa. Mas o evangelho pode ver sobre capa, atrás, o que está escrito. São coisas diferentes. Então a gente não tem a verdade ampla, geral e irrestrita. Nós temos uma verdade. Mas não somos capazes de ter tolerância com aquele que fez. É difícil, viu, gente? Estou dizendo porque eu estou nesse rol aqui de companheiros que passa dificuldades. Principalmente para aquele que está no trânsito agora, eu não dirijo mais, né? Mas o cidadão passa com o veículo, a buzina, você já xinga. Vai dormir, rapaz, tá pensando o que da vida? Estou com pressa. Nós não pensamos, não imaginamos que ele pode ter um problema. Pode estar vindo de um sepultamento. Pode imaginar que não tinha comida em casa. Quantas pessoas não têm comida? Vê no lixão lá como é difícil pegar. Nós somos afortunados. Então tudo isso, estou dizendo que o mundo que nós estamos vivendo é mundo de prova. Estamos sendo provados. Nós estamos sendo provados para a nossa vida, o nosso esforço. Vocês fazem, nós fazemos, ou nós faremos uma oração quando formos voltar. Por favor, aqueles que esquecerem, lembre hoje de elevarem o pensamento. Não é aquelas preces longas, né? Há preces maravilosas que nossos confrades às vezes sabem de decor e salteado, como um poeta declamar. Não é isso, não. É o sentimento mais simples do coração. Falou, Pai, obrigado pelo dia de hoje, ó. Foi legal. Fui lá no Paz e Amor, encontrei com Jesus. Tinha um velhinho lá conversando, tinha a Dona Célia, Maurício. Eu gosto daquele ambiente, eu me sinto bem. Vocês não imaginam a poderosa energia que tem nesse ambiente aqui? Esse ambiente nosso não é esse ambiente que vocês estão vendo. Tem divisões aqui que estão tratando dos nossos irmãos no plano espiritual em diversos departamentos. Então é gostoso a energia que vem aqui. Às vezes vocês nem sabem o que está lhes preocupando. Quantas coisas foram tiradas do caminho. Divaldo diz, e com muita propriedade, que a gente tem que aprender também a agradecer pelo que não aconteceu. Olha, você vem aqui todos os dias, vem no centro, não sofre um acidente, não acontece nada. Agradeça também. Porque para acontecer as coisas na nossa vida é tão rápido. Eu fui chegando no escritório ontem, às vezes eu relato algum fato de minha experiência ou do meu acontecimento de vida, porque todos nós temos. Temos que ver esse mundo nosso como é. Aí entrei, à tarde, 2 horas, 2 e pouco, e daqui a pouco minha filha falou, pai, a dona Fátima está tendo um AVC. Eu falei, um susto. Ela tem quase quase 60 anos. E estava na... Eu tive um AVC mais pequeno, né? E aí chamamos a ambulância. Que coisa terrível, sabe? A filha está morando em Campinas,
Mas tem, nós no escritório tomamos as providências necessárias. Chamamos uma filha, o outro está na Irlanda, o outro está em Porto Seguro. E agora constatamos, hoje ficamos sabendo que ela tem um tumor no cérebro. Mas é assim a vida. Ela faz o evangelho, hoje era dia de fazer o evangelho, nós fazemos o evangelho no escritório, ela faz conosco. E aqui é médium da casa também. Mas eu estou dizendo isso porque a vida tem que estar preparada, gente. Agradeça a Deus. A gratidão ao Pai Celestial das coisas que nós temos recebido, das coisas que não nos aconteceu. Mas, quando Jesus fala que na casa do Pai tem muitas moradas, é por causa disso. Naquela época, como é que ele podia explicar para nós da morada? Nós não sabíamos nem falar. Já na época que Jesus passou, eu não estou indo lá atrás, nos Hitita, não. A história da humanidade, não vou lá. Vamos falar só dessa parte de Jesus. Então ele contou para nós, tem muitas moradas. Por que esse mundo... tem muito... Vocês já ouviram falar? Esse mundo não vai para frente. Está perdido esse mundo. Basta saber algum ato desditoso que nós achamos que o mundo está perdido. E não está. O mundo vai bem, obrigado. Depende de nós melhorarmos esse mundo. Nada de começar a brigar, nada de roubar, nada de falar mal dos outros. Procurar, segundo a doutrina espírita, sermos melhores hoje do que nós fomos ontem. Na esperança de amanhã estarmos melhor que hoje. Eu me olho, pelo histórico da minha vida, como uma melhora. Não é lá uma coisa grandiosa, mas é uma melhora. Vocês têm coisas melhores. Não ficaram de cabelos brancos à toa, não. As experiências que nós estamos tendo nesse planeta, de provas e expiações, é que diz o mundo que nós temos. Então temos um mundo... mas e o mundo de regeneração? Vai ser um mundo extraordinário, belíssimo, que não vai ter mal. Não é assim, não. O mal não predominará nesse mundo. Terá algumas coisinhas. Leve, né? Nós consideramos aqui, os advogados, que delito leve, de natureza leve. Não é? Então, são uma coisinhas pequenas, porque nós já avançamos. E aí, a gente se pergunta, mas como que aconteceu isso? E os outros que não vão passar? Porque muita gente não vai passar de ano, não. Sim, os outros. Os outros não serão abandonados. Eles vão tendo outras oportunidades. O aluno que vai à escola e não aproveita as lições que foram passadas, o que acontece? O aluno que não estuda não passa de ano, vai repetir. Aqui também nós vamos repetir. Nós estamos reencarnando para melhorar. Cada um de nós vai melhorar. Mas nós ficamos sozinhos? Não ficamos. Deus manda os arautos do bem, manda Dr. Bezerra de Menezes, o nosso Chico, Divaldo Pereira Franco. Então, nós não estamos despreparados para poder enfrentar a luta. Precisamos, portanto, nos prepararmos para esse momento. Tirar 10 minutos, meu Deus do céu, parece que Você está fazendo o que na vida? Se você não procurar a sua melhora, não se esqueça que ninguém vai oferecê-la de graça. Você tem que lutar, precisa trabalhar. Senão não precisaria sair de casa, ficaria o homem inerte. Por isso, amigos, eu estou convidando vocês para refletirem sobre esse evangelho de hoje, que parece curtinho, mas as misérias humanas estão aí, gerado por nós. Não é Deus que deixa o filho desamparado. Não consigo fazer nada. Como não consegue? Você tem vontade para fazer? Você quer fazer? A ferramenta está aqui. Você tem a palavra, você tem os recursos, você tem uma família constituída. Mas eu tenho tanto problema. Que bom, né? Você aprende a resolver bastante problema. É uma questão de ponto de vista que nós podemos fazer. Então eu gostaria de convidar vocês para meditarem sobre essas pequenas e poucas palavras, no sentido dessa vida, para que ela seja melhor, ela é bela, ela é colorida e é consentida. Então, quando vocês nos deixarem hoje na nossa presença física, mentalizem, quando tiverem necessidade, esse ambiente. Se quiserem projetar, vocês têm uma caixinha aqui da inteligência, que vocês podem colocar as coisas que estão guardando. Estão guardando aqui o nosso ambiente, as pessoas, as palavras não se perdem, não é? O nosso pensamento tem tanta coisa boa que parece uma graça ouvir o poeta
quando ele canta. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando se presta atenção? Felicidade foi-se embora, mas ainda no meu coração mora a presença de vocês, o nosso momento, a companhia dos bons espíritos, para podermos tocar com alegria a vida, bela, colorida e consentida. Então não há problema que não seja resolvido na presença de Jesus. Não há problema se vocês pedirem ao anjo da guarda de vocês que os auxilie. Quando um pensamento desairoso bate à sua porta, você fala, não, deixa para lá esse pensamento. Vamos firme, com fé, que nós vamos conseguir. Então, ao deitarem, não se esqueça, a gratidão. Dizer, Pai, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela família, pelo ambiente de trabalho, por poder andar, por poder falar. Obrigado, Pai. Abençoe o nosso sono, para que possamos estar deslocados do corpo físico, mas vivendo as delícias da vida do ser imortal. Vamos fechar os olhos e aproveitarmos para mentalizar a figura amorosa de Jesus. O mestre usava cabelos longos, dividido ao meio à moda nazarena. Tinha um olhar encantador, alcançando as profundezas de nossa alma, tanto que, naquele episódio em que levaram a pecadora para que ele autorizasse a lapidação, ele vira para aquela multidão ensanguecida e diz assim, pode atirar, pode matar sim, pode lapidar, mas antes atirem a primeira pedra àquele que não tiver um pecado. Por isso, amigos, vejam agora Jesus de braços abertos, nos convidando para irmos todos até a sua presença, porque o seu jugo é leve, o seu fardo é suave. Vinde a mim todos vós que sofreis, eu vos aliviarei. É desse modo que nós vamos pedir, mestre querido, abençoe esses pecadores que agora se avoram a servirem de médios para transmitir as energias celestes, fortalecendo o coração e o corpo de cada um dos nossos queridos amigos aqui dos dois lados da vida. Senhor, aproveitamos também para as bênçãos dos nossos familiares, estejam eles aonde estiverem. Que de nossos corações, de nossos pensamentos, vibre a energia poderosa para alcançar aqueles que estão nos presídios, embaixo das pontes, aqueles que pegam alimentos na fila do osso, aqueles, Senhor, que estão nos hospitais, nas casas de saúde e nos orfanatos. Que daqui dessa casa de paz e amor possa esprair as energias poderosas para alcançar a todos nesta vida bela, colorida e consentida. Que o Mestre Jesus nos abençoe agora e para a toda a eternidade. Se conosco, Jesus, agora e para sempre. Senhor, meu Deus, Pai de amor, infinita misericórdia, mais uma vez, a nossa imensa gratidão por desfrutar da companhia dos mentores da casa, em especial com o carinho do Mestre Jesus, para que o nosso dia complete muita alegria. Gostaríamos também, Senhor, de pedir, como já o fizemos no dia de hoje, pela nossa querida Maria de Fátima, Ceprícia, que seja protegida e amparada como todos nós na nossa necessidade. Que Jesus esteja conosco agora e para sempre.